Uma família nada perfeita. Davi, um grande rei de Israel, mas um fracasso como pai. A omissão, a negligência de um rei que não assume o seu papel paterno, tampouco uma vida de conduta ilibada diante de Deus, da igreja e da sociedade, atrairá para si e para a sua família desgraça, maldição, como na casa de Davi, com episódios de incesto, rebelião e morte. Em Gálatas 6 e verso 7, nos diz que tudo que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus, que pode ser constatada na própria natureza. Em 2 Samuel, capítulo 12, versos 5 ao 10, o profeta Natan repreende a Davi, que não se dá conta de suas sementes, pois produziu uma colheita amarga para o seu legado. Embora que no Salmo 51 ele recorre à misericórdia do Senhor. Estudaremos a seguir os seguintes tópicos dessa lição. Primeiro tópico: o rei Davi era um homem ungido e de Deus. Entretanto, as suas reiteradas falhas e pecados e negligência o afastou o seu reinado e o ideal divino para a sua família. No tópico 2, a degradação moral e espiritual na casa de Davi, seus filhos, Absalão, Tamar, Aminon, bem como o seu mau conselheiro Jonadab, levaram esta família à ruína. No terceiro tópico, se Davi priorizasse uma relação contínua de vigilância e santidade, temor diante de Deus, naquela unção e coração do começo, lá no início do seu ministério, no anonimato, aquela unção lá do campo, do pasto, do Salmo 23, a sua família não teria tão grande decadência moral e espiritual. Salmos de número 119 e verso 67 nos diz: antes de ser afligido, andei errado, porém agora eu guardo os teus estatutos, os teus mandamentos. Enfim, Deus perdoa pecados, mas as consequências destes são inevitáveis. E o profeta Natan proferiu, dizendo a Davi: a espada, a desgraça moral, não afastará da sua casa, do seu reinado. E no Salmo 51, Davi recorre ao Senhor dizendo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apague as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pequei contra ti somente pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos, de maneira que será dito por justo no falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas de verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Verso 7. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. No verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem retires o teu espírito. Restitui a alegria da sua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Glória a Deus. Fique conosco no decorrer desta pré-aula prática e objetiva e entraremos com mais detalhes em cada um dos tópicos desta lição. Pega a sua lição, pega a sua Bíblia e vamos aos estudos EBD.
paz do Senhor Jesus, bem-vindo a esta pré-aula EBD prática e objetiva das lições bíblicas pela CPAD Classe Adultos, neste segundo trimestre de 2023, com essa temática abençoadora, relacionamentos em família, superando desafios e problemas, com exemplos da palavra de Deus. O comentarista é o pastor Elienay Cabral. Pela graça de Deus, sou presbítero Ideilton Ruas, professor EBD na Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. E nesta feita, estamos na lição de número 9, uma família nada perfeita. Lição para o dia 28 de maio de 2023. O texto áureo nos diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Gálatas 6 e 7. A verdade prática nos diz: tudo que os membros da família plantarem, colherão. Esta é uma lei universal que pode ser constatada na própria natureza. A leitura bíblica em classe que fundamenta esta lição está em 2 Samuel, capítulo 3, versos 2 ao 5, depois do capítulo 5, verso 13 ao 15, depois capítulo 12, versos 10 ao 13. As duas primeiras leituras nos fará conhecer essa grande família de Davi, bem como os teus filhos. E, na terceira leitura do capítulo 12, a sentença que Natã aplica a Davi. Vamos à leitura bíblica em classe. 2 Samuel 3, versos 2 ao 5. E a Davi nasceram filhos em Hebrom. Foi o primogênito Aminon, de Ainoã, a Jezreelita, e o segundo Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita, e o terceiro Absalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Gesur, e o quarto Adonias, filho de Agite, e o quinto Cefatias, filho de Abital, e o sexto Etrião, de Eclá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Segundo Samuel, no capítulo 5, versos 13 ao 15, nos diz: e tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e mais filhas. Verso 14. A estes são os nomes que lhes nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, e Natã e Salomão. 15. Ibar, e Elisua, e Nefeg, Jafia, e Elisama, Eliada e Elifelete. 2 Samuel, capítulo 12, versos 10 ao 13. Verso 10. Agora, pois, não se apartará jamais a espada da tua casa, pois me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o heteu, para que te sejas por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Verso 12. Porque tu o fizestes em oculto, Davi, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Verso 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Misericórdia. Os objetivos da lição nesta pré-aula prática e objetiva são, primeiro, apontar o papel de Davi como ungido de Deus e homem de Deus, bem como a extensão da sua família. O segundo ponto, descrever as pessoas chaves que
apontam a disfuncionalidade na família de Davi. E terceiro e último, refletir a respeito do problema moral na família de Davi. A palavra-chave desta lição é negligência, que quer dizer falta de cuidado, desatenção, desleixo, uma omissão premeditada. E vimos que a irresponsabilidade de Davi em assumir o seu papel social como pai, como educador, isso foi desastroso para a vida dele. Ele se ocupou mais com seu reinado, com as estratégias militares, com o expansionismo do seu reino e com as suas mulheres, concubinas, e esqueceu da educação moral e espiritual dos seus filhos, bem como a correção, o acompanhamento. Ele foi negligente no desenvolvimento dos seus filhos. Introdução: a despeito de ter sido ungido um grande rei de Israel, Davi foi um fracasso como pai. Ele não conseguiu conciliar os papéis sociais do seu reinado, a estratégia de guerra, um poeta, um músico, com o ofício de pai, uma paternidade sábia, equilibrada em acompanhar os seus filhos. E isso foi fatal para a queda e o desastre dessa família. Além do que, ele perdeu a graça de Deus, se envolvendo com várias mulheres, concubinas, bem como a arrogância, a prepotência, a luxúria no seu legado, no seu reinado. Veja bem, a família de Davi era grande, pois ele teve muitas esposas. O rei Davi teve mais de 20 filhos e não era fácil administrar toda essa situação, o reinado, as guerras, a sua casa, os filhos e as esposas. Essas escolhas, induzido pelo pecado, pelas ações da carne, de vaidade, luxúria, gerou impactos negativos e dramáticos no legado de Davi. Veja o que o Senhor diz na instituição dos reis, em Deuteronômio 17 e 17. Diz o texto: esse rei também não deve tomar para si mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem deve acumular muita prata e muito ouro. Mas essas escolhas de Davi gerou impactos negativos e dramáticos no seu legado. Vamos ao primeiro tópico dessa lição. Mas antes, louvo a Deus pela sua presença, a sua audiência nesse canal, a sua interação. Deus abençoe. Se você é novo por aqui, quero te convidar a se inscrever nesse canal, deixe o seu like, comente, compartilhe. Assim, essa sua interação estará nos ajudando a avançar cada vez mais e mais nesse projeto para a glória de Deus. Vamos ao primeiro tópico dessa lição. Primeiro tópico: o rei Davi e a sua grande família. Este primeiro tópico se divide em 3 subtópicos. O primeiro ponto: Davi, ungido de Deus. O segundo ponto: Davi, um homem de Deus. E o terceiro ponto: a grande família de Davi. O primeiro ponto do primeiro tópico nos diz: Davi, ungido de Deus. E o livro de 1 Samuel narra a rejeição do rei Saul e a escolha e o chamado do jovem Davi para ser rei de Israel. Uma história bastante conhecida, bastante aplicada às crianças, adolescentes, na nossa fase da infância, bem gravada em nossa mente, conforme 1 Samuel 16. No sacrifício de paz na casa de Jessé, o belamita. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou da vida de Davi. 1 Samuel 16, verso 13. O segundo ponto do primeiro tópico nos diz: Davi,
um homem de Deus. No poder do Espírito Santo, Davi teve a missão de reunificar a nação. E em 2 Samuel, narra o sucesso do seu reinado, que conquistou gradativamente cada tribo. Davi unificou a monarquia, obteve grandes vitórias, porque o Senhor era com Davi. No terceiro ponto, no primeiro tópico, a grande família de Davi. Embora ser ungido de Deus, um homem segundo o coração de Deus, ele se envaideceu e entendeu que podia ter várias esposas e concubinas, com esse desejo de luxúria, chegando a ter mais de 20 filhos. Em Deuteronômio 17:17, o Senhor não permitia a tal prática de várias esposas, como nós já lemos. Contudo, o rei Davi foi negligente com seus filhos, não exerceu a devida paternidade, e ocupou-se apenas com o seu reinado, com o seu legado, com a expansão, com as guerras para perpetuar o seu nome, o seu legado, e esqueceu dos seus filhos, da sua casa, da educação moral dos seus filhos. E os seus diversos filhos, sem nenhuma formação moral, bem como o exemplo do pai, causou-lhe grandes problemas pessoais, que manchou a honra e o legado de Davi e da sua família. Davi fracassa como pai. Davi foi um pai ausente, negligente, um pai sem afetividade. Se importava só com o seu reinado, com a expansão do seu reino. Pois um bom pai, ele acompanha os seus filhos de perto, orientando inclusive as relações, as suas companhias. Os fatos ocorridos aqui na família de Davi, com Aminon, revelam que, por detrás do plano arquitetado para violentar a sua meia-irmã, havia um amigo chamado Jonadab, o qual o aconselhou a cometer tamanho crime, conforme 2 Samuel 13, 2-5. E Davi não tinha noção do que estava acontecendo na sua casa, nos bastidores do seu reinado. Jonadab, que demonstra ser um mau caráter, atua como uma espécie de pedagogo, uma afinidade mais do que pai para Minon. Mas aonde estava Davi? Nunca é demais dizer que os pais devem ser os melhores amigos de seus filhos, sem, contudo, ser os seus cúmplices, mas acompanhar, amar, orientar e, quando preciso for, a correção, a repreensão. Glória a Deus. Vamos ao segundo tópico desta lição. Te convido também a nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, @EBD Prática e Objetiva. Já comentou? Já deixou o seu like? Se inscreva, deixe o seu like, comente da onde que você está assistindo. Se esta aula tem te edificado, compartilhe com um amigo, com um parente, para a glória de Deus. Assim o YouTube, com a sua interação, vai entender que esse vídeo é relevante nas redes sociais e vai entregar esse vídeo para mais pessoas. O nosso ministério vai ser abençoado e alcançaremos mais vidas para a glória de Deus. Vamos ao segundo tópico desta lição. Segundo tópico, filhos e parentes na casa de Davi. O segundo tópico se divide em 4 subtópicos. Primeiro ponto, Tamar. Segundo ponto, Absalão. Terceiro ponto, Aminon. Quarto ponto, Jonadab, um conselheiro do mal. Vimos que na presente lição, Tamar, Absalão, Aminon e Jonadab são os personagens-chave na descrição do fracasso na casa de Davi.
E vejamos os valores dos filhos do rei. Aminon possuía uma escala de valores invertidos, que se refere, por exemplo, na ideia que ele tinha sobre a sexualidade humana, totalmente dominado pela paixão por concupiscências doentia. Ele estava dominado pela atração física pela sua meia-irmã Tamar. Ele estava à procura de satisfazer os desejos da carne. Ele demonstrava um impulso não racional. Esse impulso dominou Aminon através desse desejo que o cegou para cometer esse incesto dentro da sua própria casa. E Davi não corrigiu esse mau comportamento de Aminon. Ele foi omisso e indiferente a essa situação dramática que maculou a honra da filha de todo um legado da família. Essa omissão de Davi fica evidente, pois quando ele ficou sabendo do ato detestável praticada por seu filho Aminon contra Tamar, sua filha, ele não toma nenhuma medida para corrigi-lo. O texto sagrado registra que, ao saber do acontecido, Davi ficou apenas irado, conforme 2 Samuel, capítulo 13, verso 21. Isso é perfeitamente compreensível, mas ele não tomou nenhuma medida para corrigir, punir e julgar Aminon por aquele ato. E nesta indiferença a esse incesto, diante dessa impunidade, Absalão, irmão de Aminon e de Tamar, também filho de Davi, passou a odiar Aminon por ter forçado a Tamar, sua irmã, conforme 2 Samuel 13, 22. Certamente, Davi percebia esse ódio no rosto de Absalão, e se tivesse agido com justiça, corrigido um incestuoso filho, é possível que as coisas não tivessem terminado daquela forma, pois se passaram 2 anos, conforme 2 Samuel 13, 23, Davi nenhuma providência tomou acerca desse caso, do incesto, frente a Aminon, a sua irmã Tamar. A sua omissão contribuiu para que o sentimento de vingança de Absalão crescesse e resultasse na morte de Aminon, conforme 2 Samuel 13, 28 e 29, pela falta de punição, correção na sua atividade paterna. Filhos e parentes, nessa extensa casa de Davi. Vamos ao terceiro tópico desta lição e veremos toda essa problemática moral na família de Davi. Terceiro tópico, o problema moral na família. O terceiro tópico se divide em 3 subtópicos. Primeiro ponto, as consequências da falta de domínio próprio. Segundo ponto, incesto e a morte na família. Terceiro ponto, vigilância, proximidade e exemplo. Vimos que, mesmo tendo reconhecido o seu pecado de adultério frente a Natã e a sua oração por misericórdia no Salmo de número 51, devido à sua dissimulação, assassinato, o rei Davi não pôde evitar as consequências do seu pecado, conforme 2 Samuel 11, versos 1 ao 13. Decisivo e fiel à mensagem divina, o profeta Natã disse ao rei: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei das tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, ao qual se deitará
com as tuas mulheres perante este sol. Aquilo que Davi tinha feito em oculto, premeditado em relação a Urias, o Senhor iria fazer isso dentro da sua casa, aos olhos de todo o Israel, conforme 2 Samuel 12, verso 11. Assim não demorou muito para que um dos filhos coabitasse com as concubinas do próprio pai e envergonhasse publicamente em Israel o rei Davi. Segundo ponto do terceiro tópico, o incesto e morte na família. Como já mencionamos, um caso alarmante, o pecado de incesto do filho mais velho de Davi com a sua própria irmã Tamar. A consequência inevitável disso na família do rei foi o ódio alimentado por Absalão até matar o seu meio-irmão Aminon, como vingança pelo abuso sexual que a sua irmã Tamar sofreu. O relato de Aminon e Tamar está repleto de sagacidade, de sutileza e de mentira, a fim de atrair a inocente Tamar para um laço indigno, conforme o comentarista da lição nos pontua aqui. Devido todo essa atitude pecaminosa, doentia de Aminon, depois de ter deitado com a sua meia-irmã, humilhado ela, forçado ela, Aminon a desprezou completamente. E aonde estava o pai, o rei Davi? Quando ele soube, ele se irou, ficou indignado, mas sem nenhuma atitude de correção, de justiça frente ao que tinha acontecido. Em suma, uma das consequências trágicas desse comportamento do rei foi a tragédia anunciada da família. Absalão tomou as dores de Tamar e matou Aminon, conforme 2 Samuel 13, 27 ao 29, e mais tarde ele cavou a sua morte precoce, após desencadear uma rebelião contra o seu próprio pai, a fim de tomar-lhe o trono. O rei chorou amargamente a morte do seu filho Absalão. 2 Samuel 18 e 33. Por fim, a decadência moral não teria lugar na casa de Davi se ele priorizasse uma relação sóbria, saudável, equilibrada na família, incluindo a vigilância, a santidade, proximidade e exemplo em relação aos filhos para com Deus. E vimos esse terceiro ponto da lição que diz sobre essa proximidade, sobre o exemplo, sobre a vigilância no acompanhamento dos filhos. É muito importante desenvolvermos uma relação sadia, sóbria, equilibrada em nosso lar, com nosso cônjuge, famílias, parentes e amigos, dentro de uma relação interpessoal segura, justa e atenta, cada um dos pais aos seus filhos, pois infelizmente não estamos livres de depararmos com problemas morais difíceis na família. Por isso é preciso que os pais façam a sua parte, acompanhando de perto o que acontece nos lares, sobretudo fazendo isso por meio de um exemplo que busca viver para a glória de Deus dentro da nossa casa. Aleluia. Conclusão. Vimos que a família do rei Davi era disfuncional, uma família nada perfeita, o que trouxe problemas de longo prazo para toda a família. E conforme a profecia de Natã, devido à consequência do pecado grave de Davi e suas atribuições, a espada não apartou da casa de Davi. E aquilo que foi feito em oculto por Davi, os seus filhos o fizeram de forma aberta, vergonhosa para todo Israel, para que se cumprisse a profecia. Por isso é preciso
cultivar valores da palavra de Deus em nossos lares, para que os pais exerçam os seus papéis em casa, transmitindo esses valores e acompanhando de perto os seus filhos, que os cônjuges tenham bons relacionamentos, que traga equilíbrio e segurança aos seus filhos. A vida cristã em família é a maior prevenção contra os desajustes da atualidade. Glória a Deus. Vamos ao momento da oração. Grandioso, amado Deus, te peço uma bênção, Senhor, para minha família, para o meu lar, para os meus pais, os meus filhos, o meu casamento. Senhor, me dê graça, sabedoria para conciliar, Senhor, todos os meus papéis sociais, na minha atividade secular como professor, em casa, na igreja, como pai, esposo, cônjuge, amigo do meu filho. Senhor, não deixa eu ser negligente, Senhor, descuidado na formação moral e espiritual dos meus filhos. Senhor, guarda minha casa, blinda minha casa, livra-nos, Senhor, de toda interferência, Deus, de assédios do mal maligno que venha suplantar a mente no nosso lar, dos filhos, dos netos, mas guarde essa casa. Afaste dos meus filhos, Senhor, os maus conselheiros, as más companhias, as influências malignas, Senhor, desse mundo que jaz no maligno. Guarde a cada um dos meus filhos, Senhor, livrando do mal, livrando, Pai, de toda cilada, banquete de Satanás para a destruição da vida deles. Me dê graça como pai, como obreiro, como educador, Senhor, e transmitir além dos teus ensinamentos bíblicos um caráter ilibado de exemplo na minha vida, bem como na vida da minha esposa. Eu te peço, Senhor, a cada um dos nossos ouvintes, os seus familiares, as adversidades na família, os fracassos, as falhas, pois eu sei que o Senhor é fiel para perdoar. O Senhor é misericordioso para perdoar, renovar, perdoar, limpar, lavar, Senhor, e dar uma oportunidade para o recomeço e minimizar as consequências nessa família, pois eu sei, Senhor, que Tu és fiel para reerguer do monturo, do vale, Senhor, esse filho, essa filha, essa família, para a glória do Teu nome, pois família é um projeto Teu, é uma instituição divina, e eu sei que o Senhor é fiel, Senhor, para restaurar por completo cada família magoada, destruída, separada por alguma dessas fatalidades, pecados e falhas, no poder do Teu nome, Jesus. Continua abençoando a cada um dos nossos ouvintes, esse projeto, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Muito obrigado pela sua atenção até no final dessa pré-aula EBD prática e objetiva. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, comente, compartilhe. E no mais, uma abençoada escola bíblica dominical aí na sua igreja. O meu muito obrigado e que Deus vos abençoe.